Centro Familiar de Adoração para a mensagem de hoje com o evangelista Jimmy Swaggart. Ruth, capítulo 1, versículo 1. E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E quero usar como tópico o Redentor, pois é isso que o livro de Ruth representa. O Redentor. Belém. Essa não é a primeira menção, mas é o primeiro acontecimento que sabemos em relação a essa pequena vila a mais ou menos 12 quilômetros de Jerusalém, Belém. Claro que é famosa porque o nosso Senhor nasceu ali. Nasceu em um estábulo, pois não tinha lugar para ele na estalagem. A Bíblia não nos dá informação alguma sobre detalhes em relação ao que aconteceu antes do que vamos pregar aqui hoje, pois Ruth nem estava ali naquela época. Não sabemos de Elimeleque ou Noemi, Malom e Quilion. Havia uma fome na terra. E naquela época, uma fome representava que Deus não estava prazeroso em relação à nação de Israel ou parte dela. E às vezes a maioria deles, por causa do seu pecado e da desobediência, e por uma impiedade. E muitas vezes os justos sofriam com aqueles que não amavam a Deus. Vou dizer de outra maneira: os que amavam a Deus sofriam com os ímpios, e os justos com os injustos. Chove sobre os justos e sobre os injustos, Jesus disse. E eles não conseguiam ter colheitas naquele país. Se você já esteve em Belém, é uma área cheia de montes. Cheia de montes. Já estive lá muitas vezes. É um lindo lugar. O que eles mais plantam ali são cevada, trigo, muitas árvores de fruta, dependendo da época do ano. Mas não havia nada ali porque a terra estava seca, por causa da fome. E Elimeleque diz para Noemi e seus 2 filhos: temos que ir aonde tem chuva para plantar alguma coisa. Então eles foram para Moabe. E temos uma grande pergunta aqui, que temos que responder, mesmo sem conseguir. Era contra a lei de Deus para um israelita sair de Israel e descer para um outro país, como Moabe. Eles eram adoradores de ídolos. E eles adoravam a ídolos de maneira terrível, chegavam até a oferecer sacrifícios humanos, oferecendo seus garotinhos e suas garotinhas como sacrifícios. Algo tão terrível que é indescritível. A lei de Deus os proibia de ir para outra terra. Não importava a dificuldade que eles estavam enfrentando em Israel, eles não deveriam ir para os países ímpios e mudar para ali. Podiam visitar e passar por eles, mas não viver ali. E Elimeleque e Noemi pegaram suas famílias e mudaram-se para Moabe, que hoje fica no sul do Jordão. Agora, a pergunta é a seguinte: se eles não tivessem ido,
nós não teríamos esse livro na Bíblia. 2 livros são escritos na Bíblia com o nome de mulher: Ruth e Esther. Ruth, uma gentia que casou com um israelita. Esther, uma israelita que se casou com um gentio. Se elas não tivessem ido para Moabe, o que teria acontecido com uma das maiores mulheres de Deus, que na época não era uma mulher de Deus de jeito nenhum, mas ela adorava ídolos? O que teria acontecido com Ruth? Você pode dizer, isso aí é um grande dilema. É contra a lei de Deus e sofreram por ir até lá. Ficaram ali 10 anos e Noemi perdeu seu esposo, Elimeleque, perdeu seus 2 filhos. E sofreram. Mas se não tivessem ido, então não haveria Ruth nesta Bíblia. Então, como é que vamos resolver essas 2 coisas? Como vamos responder à pergunta? Eles deveriam ter ido ou não deveriam? Eu vou ser sincero com você, já li essa Bíblia mais de 50 vezes e não sei a resposta para essa pergunta. Grandes homens de Deus já fizeram essa pergunta várias vezes. Eu lembro de estar assentado na mesa com Jim Uzi e o Mark Bonten em Calcutá, na Índia. E eu fiz essa mesma pergunta para o Mark, e eu senti na época e sinto agora que esses 2 homens, o Mark e o Jim, foram 2 dos maiores missionários no mundo naquela época. Talvez não fosse o caso, mas era como eu me sentia e ainda me sinto assim. E eu perguntei para o Mark, mas olha aí, as partes do mundo que não têm o Evangelho, o que teria acontecido comigo e minha família em uma pequenina cidade sem Deus, sem a palavra de Deus, se é que havia a palavra de Deus disponível? E a minha família nunca ouviu uma mensagem do Evangelho. O que teria acontecido conosco se 2 mulheres não tivessem vindo construir uma igreja ali? O que pode acontecer com a Espanha, com a Alemanha, com a França, se daqui a alguns dias nosso canal não estiver mais passando ali? Nunca vou esquecer a resposta do Mark. Ele disse, irmão Swagger, já perguntei isso para mim mesmo. E ele trabalhou até a morte, porque ele morreu pouco depois disso, tentando levar esse evangelho o mais distante possível. E ele disse, eu devo concluir que toda alma, aonde quer que esteja no mundo, não importa aonde esteja, se esse coração quiser Deus, de alguma maneira, Deus vai levar a mensagem para ele. Louvado é o nome do Senhor. Glória a Deus. Deus não trabalha, lembre-se, Deus não trabalha com o que poderia ter sido, Ele não trabalha com o que deveria ter sido, Ele trabalha com aquilo que é. De alguma forma, Deus vai colocar esse programa ou a voz de qualquer um outro que conhece a palavra para aquela alma. O Jimmy disse, e vou contar para você rapidamente, que na América Central, uma cidade ali muito